Oi, eu sou a Cris Bento, sou agente de viagens há 15 anos e hoje eu vou tomar um café com elas. E o café com elas de hoje, aliás, não é assim que começa, né? Era pra gente começar. Oi, eu sou a Vanessa Nascimento. Ela é a Vanessa Nascimento, não importa o café com elas de hoje. Eu sou a Patrícia Amora, esse é o Café com Elas. E hoje o nosso convidado é a Cris Bento, que tem uma agência de viagens e está debutando na arte de fazer turismo, né, Cris? 15 anos de viagem? 15 anos de viagem. Estou muito feliz de receber vocês aqui para comemorar essa data. E ó, um recadinho que o nosso diretor deu, tem que registrar aqui, que esse é o cenário o mais bonito que a gente já gravou, né, Paty? Foi isso que ele falou? Sem causar ciúme nos cenários anteriores, tá, gente? Tá tudo bem. Quem é responsável por essa arte? A Carol Maia. Ela foi quem elaborou o meu logo. E aí depois a gente tinha uma ideia de fazer um mural, uma coisa mais divertida, né? E aí ela criou essa imagem aí. Ficou lindo. Eu quero fazer um registro também, que nesse Café com Elas temos presente. Tem um brigadeiro de doce de leite com granulete de caramelo da Mimos e Gostosuras. Eu já tirei da caixinha aqui pra gente poder comer com um cafezinho antes que esfrie. Que é bom, né? Combina. Brigadeiro com café. Com viagem. Com viagem. Aliás, falando em viagem, eu coloquei canela aqui no meu café, que é uma especiaria que vem da Índia. Isso. E o primeiro destino, não que seja a Índia, mas pode ser aqui para o Café com Elas de hoje, é para comemorar e para lançar mesmo o roteiro de 2026 da Cris Bento Viagens. Cris, conta pra gente como que vocês elaboraram esse roteiro. Não tem nada a ver com a canela aqui, como é internacional, só quis falar mesmo. Já começou com o granulê. Não, granulê, francês e a canela da Índia. Ai, pois é, a gente vai ter 4 roteiros internacionais o ano que vem, então a gente vai começar nossa tour aí pelo sul da Itália. Vamos fazer um roteiro para Puglia, então é um roteiro que tá vindo, a gente vai passar pelas principais cidades ali da Puglia. Depois a gente vai fazer Cuba em julho, né? Também um roteiro bem completo, cheio de história. Esse vai ser um roteiro privativo, a gente vai ter oportunidade ali de ter um guia só pra gente, né? Um roteiro bem especial. Depois nós vamos pra Turquia, né? Que é um destino cheio. Balão na Capadócia? Balão na Capadócia. Ai, gente, muito chique, né? A gente vai conhecer Istambul também, enfim. E depois a gente finaliza o ano com o roteiro nas capitais imperiais. A gente vai começar em Berlim, passar por Praga, Viena e terminar em Budapeste. Você conhece um desses roteiros? Não. O que você conhece? De repente eu até venho a conhecer. Quem sabe? Desses roteiros que a Cris falou, tem algum lugar que seus olhos brilham? Esse roteiro? Talvez a Itália. Na Europa, se eu fosse elencar, o primeiro país que eu gostaria de conhecer seria a França, e logo depois a Itália. Mas eu acho interessante a gente estar conversando no Café com Elas sobre viagem, porque é um tema ainda, a gente já está no futuro, né? Quase 2026, mas ainda é um tema sensível a gente falar sobre mulheres viajando sozinhas. Né? E a Van viajou com você há pouco tempo e comentou que tinha só mulheres. E é interessante a gente ressaltar que, por exemplo, é uma viagem segura, com guia, bonitinho. É seguro para as mulheres viajarem com você e serem incentivadas, mesmo que casadas, mesmo que com um companheiro, mesmo com filhos, para ter essa independência, né? De ser livre por algum momento, por um tempinho, enquanto viaja, fazer com a saúde mental. Muito, muito. Tem estudo, né, sobre isso, dizendo que a viagem faz esse bem pra gente. E essa questão que você ressaltou é muito importante, né? Porque tem muitas mulheres que deixam de viajar porque elas não têm companhia, né? Porque o companheiro não gosta de viajar, ou porque está passando por um momento viúva, ou é solteira também, não tem uma amiga que possa fazer a viagem naquela data que ela precisa, né? Então, e a segurança, né? É uma questão pra gente, né? Se é complicado no nosso país, às vezes, pegar um transporte público sozinha, ou um outro tipo de transporte, né? Sozinha, imagina num país diferente, né? Então ter esse apoio
ter essa companhia, né? Não só da gente como agência, mas das outras pessoas junto, né? Possibilita conhecer pessoas com o mesmo perfil, que gostam. A gente fala sozinha porque a pessoa está indo sem acompanhante. Porque também tem um perfil para todos os públicos, né? Tem aquela mulher aventureira que põe a mochila nas costas, não importa a idade, e vai para qualquer lado. Fala bem inglês e se vira. Sim. Tem aquelas como eu. Eu me viro bem, mas eu não falo inglês, então eu gosto de conhecer gente nova, histórias novas, mas como eu não tenho esse domínio da língua, melhor ter uma companhia, né? Uma agência por trás. Mas não dá para ser qualquer agência, porque a agência ela pega você e te deixa no destino, né? Não tem essa interação. Viajar com excursão, vamos quebrar o tabu, porque tem que pensar, eu não vou em excursão, né? Não tem isso, não vou em excursão, porque o grupo tem que fazer a mesma coisa. Mas o grupo da Cris foi diferente. Você falou de Petrópolis, né? Que eu viajei com a Cris. Num grupo tinha 2 homens, tá? Parte só hoje 2 homens, mas assim, continua sendo maioria feminina. Tinha de todas as idades, tinha uma menina, quantos anos tinha Isa? 20 e poucos anos? Então assim, uma menina de 20 e poucos anos e senhoras mesmo, com 70, 80, e foi muito legal. E desse grupo, tinha uma senhora que já faz viagem com você há muitos anos, né? Muitos anos, Ana Rosa. A Ana Rosa, e foi para outros países, né? Muitos países, Vamos usar ela como exemplo? Como que foi esse começo, esse start? Como que ela começou com você e como que foi todo o trabalho com ela? Bom, ela é viúva, né? Ama viajar e sempre me procurou, Cris, quero conhecer tal. Ela já vinha com um país que ela queria conhecer. E aí a gente procurava, né, lógico, um roteiro que desse essa segurança para ela. E claro, ela não fala inglês, mas ela já viajou assim para a Suíça, para a Bélgica, fez França, enfim, ela rodou. Hoje o sonho dela é fazer Escandinávia. E é isso, ela se sentiu segura desde o primeiro momento, na escolha do roteiro. E quando a passageira não vai comigo, eu não estou acompanhando no grupo, mas ela, né, eu monto a viagem, eu tento estar presente ali no WhatsApp, chegou bem, tudo funcionou, então eu tô acompanhando o roteiro dela de longe, porque eu sei que ela tá sozinha, eu sei que existem algumas barreiras, então a gente precisa ter atenção ali. E mesmo assim, quando a Cris fala acompanho de longe, em Petrópolis, ela estava lá toda hora no celular, porque tinha um grupo na Itália. Né? Então, esse grupo fez que região da Itália, nesse ano? Fez de Milão a Roma. E quem estava lá acompanhando eles? Não, eles estavam num circuito sem o guia da agência, né? Mas eles estavam num circuito com guia, enfim, estavam com acompanhamento local. Então, a pessoa que contratar a Cris não precisa se preocupar. Se ela estiver junto, beleza? Se ela não estiver junto pessoalmente, ela vai estar, né? De alguma forma. É importante saber que você tem esse suporte, né? A gente está falando de viagem internacional, mas mesmo aqui no Brasil tem lugares que são mais afastados, que tem um pouco mais de dificuldade de locomoção e tudo mais. E Chapada dos Veadeiros, né? Que são lugares que, de repente, as pessoas sonham em conhecer, mas tem um receio porque sabem que precisa de mais suporte, de mais apoio. Porque quem mora aqui nesse eixo Rio-São Paulo está muito acostumado com o conforto que a gente tem aqui, graças a Deus. Sim. Mas Brasil afora a gente não tem toda essa facilidade. Tem um casal de primos meus que eles viajaram uns 2 anos atrás e foram com as crianças. A menina depois descobriu que foi uma crise de ansiedade. A menina passou mal de madrugada e cabeça de quem mora aqui em São José, né? Vamos levar ao médico. A dificuldade que foi achar um atendimento médico. A importância de um seguro viagem. Então, tá vendo? Então é bom a gente pensar nisso para saber se tem um suporte. Aqui estavam viajando como família, sem agência, sem nada. Mas se tem um suporte para quem ligar, olha, eu preciso ir ao médico, onde eu vou? O que eu faço? E você sabe que mesmo nessa situação as pessoas não dão conta. Vou viajar ali, vou viajar de carro, vou fazer o Nordeste sozinho, né? Vou ficar na casa de alguém. Você está saindo do seu estado, né? Um seguro viagem faz toda a diferença. Eu digo assim, eu tive o caso há pouco tempo, a passageira viajou, foi para um resort e tal, chegou lá, as 2 crianças ficaram ruins.
Então, assim, ela tinha seguro, porque mesmo para viagem nacional, eu incentivo, tem que fazer seguro. E ela fez uma telemedicina com o médico do Albert Einstein, ele fez toda, né, o acompanhamento. Então, ela precisou, ligou na recepção, trouxeram os remédios, comprou pela farmácia, depois vão reembolsar. Então é um produto que as pessoas não se dão conta, mas que a agência está ali para alertar. Olha, você vai fazer esse tipo de viagem, né? Aconselhando. Você falou do seguro viagem e agora me veio até uma dúvida. No caso, a Patrícia está relatando essa família que foi viajar. Não quero contratar a agência, não quero contratar você, mas fiquei interessada agora, eu não sabia do seguro viagem. Eu posso, particularmente, ir lá contratar? Como que é esse trâmite? Você pode nos procurar, a gente indica, olha, você vai para qual lugar, porque daí a gente também consegue te indicar qual a cobertura, né, interessante, porque tem lugar que a saúde é mais precária que outra, né, às vezes tem lugar que tem estrutura maior, outra não. Então a gente consegue orientar e fazer essa compra. Você faz esse tipo de consultoria também? Ótimo, né? Às vezes você quer. Você já viajou sozinho, Paty? Ou sempre tá com o Sidney? Não, a gente viaja juntos, mas eu também não tenho dificuldade de sair sozinho. Mas você quer perguntar o que eu prefiro com ele. Por que a gente está fazendo o Café com Elas com a Cris, né? Já que é para um público mais maduro, né? Para a mulherada. Me veio a cabeça por conta da viagem. Quando eu vi aquele grupo cheio de mulheres, eu liguei pra Paty e falei assim, Paty, é o nosso público. E aí eu falei assim, Cris, é sempre assim? E daí a Cris falou, sempre grupo de mulheres, né? A grande maioria, digo assim, 90% do grupo é mulher. Cris, tem alguma história bem bacana que aconteceu de uma pessoa que saiu da depressão, que estava passando por um momento, um luto, alguma coisa, falou assim, eu vou viajar e realmente voltou, porque toda viagem você nunca volta igual, sim, né? Mas alguma que você lembra, assim, de ter sido bem diferente, sido bem legal? Teve mais de um caso, assim, de pessoas que queriam viajar. Já teve um caso de uma pessoa que precisava muito sair, precisava muito viajar, ela não tinha companhia, mas a gente conseguiu montar um roteiro, ela foi para um lugar que ela desejava muito, né, de conhecer, então a gente conseguiu desenhar, né, da forma que ela queria, e foi assim, a gente percebe quando a pessoa volta, é outra energia, é outra coisa, né, parece que consegue ter um olhar diferente, renova, né? Consegue ter um olhar diferente para a situação que estava machucando, né? A gente está falando especialmente agora sobre viagens internacionais, né? Mas a Cris também faz viagens nacionais, viagens próximas. Eu fui para Petrópolis com a Cris. Tem alguma viagem próxima, assim, que você tem vontade de fazer? Eu quero conhecer tal cidade. Minas Históricas. Mais uma, hein, Paula? Mais uma, Cris, porque eu falei, tem que ir lá e ficar pelo menos um final de semana não dá pra fazer assim, vou ali rapidinho e volto. Tem que arrumar um tempo pra ficar e conhecer. Lá tem uns guias, né, que contam as histórias. E que faz toda a diferença. A gente poder se contextualizar. A gente vive em Petrópolis, né? Você ir para Petrópolis só para explorar é uma coisa, mas estar com guia, contando história, né? Imagina Ouro Preto, Mariana, né? Tiradentes. Não estava no script, mas já está aqui registrado. Cris, você vai ter que fazer agora uma viagem. Bichinho, Ouro Preto, Tiradentes, cidades históricas de Minas. Sim. Se a gente puder, né, fazer uma ponte até BH, pegar aquela feirinha. Ótimo. Domingo, né? Tem algum lugar que você não foi ainda, que você ainda tem vontade de ir, Cris? Porque a Cris viajou bastante. Amanhã, inclusive, eu vou embarcar para um destino que eu nunca fui, que eu morro de vontade de conhecer, então vou poder realizar. Eu fui convidada por um fornecedor, com outras agências também, para conhecer, que vai ser Aracaju. Aracaju! É aqui, nosso território nacional. Tem muita gente que sonha muito distante, mas o Brasil é muito grande. É lindo demais. Eu incentivo as pessoas, porque a gente, assim, o Brasil é rico demais em paisagem. Eu tenho uma amiga que ela casou com um estrangeiro, e o fato dela casar com um estrangeiro a incentivou a conhecer o Brasil, porque daí ela tem que querer mostrar pra ele.
Então eles foram para o Pantanal, foram para o Acre, para regiões que a gente não pensa. Tá? Estou em casa pensando, vou para o Pantanal. Né? E ela tem ido para regiões que normalmente ela não ia, mas para apresentar para eles, só que ao mesmo tempo ela está conhecendo o país dela. Muito legal isso. E nem precisa ir tão longe. Estamos aqui no Vale do Paraíba, que é uma região super privilegiada, como você falou, né? E a gente tem as cidades históricas mesmo, Bananal, Queluz, Silveiras, tem muita história para contar. Tem nosso litoral, Ubatuba. Mesmo quem viaja para fora não descarta Ubatuba de jeito nenhum, né, Cris? Não, de jeito nenhum. A gente tem muito estrangeiro. Tem muitas pessoas que recebem estrangeiro aqui em São Paulo, aqui na nossa região mesmo, que leva para Ubatuba. Então, assim, por quê? Porque é uma maravilha, né? Uma paisagem linda. Não gosta de praia, tem Campos do Jordão, Sim. Tem Santo Antônio. Eu só fiz uma viagem internacional, fui para Buenos Aires, aí quando eu cheguei, meu pai, mas parece que você estava em São Paulo, mostrando as fotos. Que graça teve! Não, teve muita graça. Mas assim, cada cidade, cada país, cada lugarzinho tem sua peculiaridade. São Paulo é uma cidade incrível para passear. Ir a São Paulo num dia de domingo, por exemplo, a cidade está mais tranquila, é um passeio super gostoso. A gente sempre pensa em São Paulo no ritmo de trabalho, né, de congestionamento, enfim. E a gente tem museus lindos. Pois é, tirar um dia para conhecer a cidade de São Paulo como ponto turístico não deixa de ser uma ótima opção, e tá aqui do ladinho. E qual que é o maior desafio de levar essa mulherada para passear? Eu não sei. Desafio assim, eu me preocupo muito em dar atenção para todas, assim, sabe? Então, às vezes eu fico nessa neura, será que elas estão gostando? Será que tá tudo bem? Será que, assim, estão realizando o sonho? Tô cumprindo a expectativa? A gente fica nessa cobrança. Acho que é um desafio, assim, meio que pessoal, assim, de saber que a gente está fazendo coisa séria. Eu comecei falando sobre excursão. Tem mulher que não vai de excursão nenhuma, tem um preconceito, né? Porque tem aquele negócio, vai de ônibus, vai aquele monte de família, é uma farofa, né? E aí, assim, desmistificando essa questão da excursão, quando você pensa, você faz um roteiro que acaba atendendo um pouquinho as pessoas e você deixa livre também, né? Você não gosta de comer isso, tem essa opção, tem esse passeio. Como que é elaborar um roteiro para um grupo de pessoas? É diferente do que for para uma pessoa, uma família, né? É diferente. Quando é privativo, a gente consegue pensar nesse tempo livre. Porque ele faz sentido, né? A gente precisa também viver a cidade com certa liberdade, né? A gente amarrar muito o roteiro é ruim, né? Porque você fica... parece que você está cumprindo, né, um check, e não é isso que a gente quer. Então, quando a gente faz um privativo, a gente consegue, né, elaborar melhor. Agora, quando é um circuito que já está montado, né, e já tem toda a estrutura pronta, então eu fico tentando encontrar algum que tenha esse espaço para a gente poder dar um respiro, pra gente poder passear livremente, né? Gente, É que eu adoro brigadeiro com café, ao invés de criar uma café, então eu quero, né? Vai viajando aí, Cris, vai viajando aí que eu vou a gente viaja na alimentação. Eu gosto de viagem, tô com a boca cheia, falando um pouco cheia, de viagem que a gastronomia seja diferente. Pode comer alguma coisa do local. E existe muito, né? E esse tempo livre serve também para que a gente possa, né, na Itália, de repente, numa cantina especial, né? Então é bacana, né, a gente pensar também nessa questão, né? Mesmo no circuito que já vem todo elaborado, todo estruturado, né, ter um tempinho livre pra gente explorar. Por isso que normalmente eu saio daqui com grupos de até 12 pessoas, porque 12 pessoas é mais fácil da gente sentar num restaurante, né? Se eu vou com 30, imagina, eu vou chegar no restaurante, 30 pessoas, eu vou falar tchau. Até para entrar num consenso, né? É mais fácil. É mais fácil, exatamente. A gente consegue administrar ali as necessidades, as expectativas, né? Então é fácil a gente também andar de metrô. Teve gente na última viagem para a Itália que nunca tinha andado de metrô, nem aqui no Brasil, então foi na Itália. Sim. Então é gostoso. Agora me veio uma lembrança, a primeira vez que eu andei de metrô foi em São Paulo, né? Claro, tá mais perto.
Mas eu morria de medo. E aí meu tio falando assim, não vai dar sinal, né, pro metrô parar, porque não é ônibus. Eu falei, mas como que ele vai parar? Ele vai parar, vai descer, que é ponto dele parado. Tá bom. Quando eu entro, o vagão vazio, que é quase um milagre, isso, mas era final de semana, tinha uma pessoa sentada igualzinha ao oráculo do Matrix. Foi me dando um desespero. Eu falei assim, agora eu tô indo pro Matrix. Acontece, você tá indo da Matrix. Ó, eu olhei de rabo de olho e vi que o diretor tem uma pergunta. Ah, sim, ele comentou sobre um assunto que acho que vai te agradar. Vai te agradar. Ele perguntou sobre vinícolas dentro e fora do país. Mas eu acho que inclusive dentro do país, né? Muitas pessoas quando pensam em visitar vinícolas, pensam ou aqui vizinhos nossos da América do Sul, ou Itália, enfim. Mas aqui no Brasil tem muitos lugares que dá pra gente visitar também. Sim, Bento Gonçalves, ali a gente tem, inclusive, hospedagem, né? Em lugares assim ali que proporcionam uma experiência, né? Para esse viajante que gosta, né, de que aprecia vinho, então é bem bacana, tem experiência de pisar nas uvas, enfim, tem aqui no Brasil também, né, a gente não precisa sair. Nesse roteiro da Puglia, que eu falava Puglia e aprendi agora, porque se escreve Puglia, né? Isso. Não tem nenhuma vinícola dessa vez, né? Porque é uma região de praia. Não tem vinícola, mas a gente vai fazer um passeio numa maceria, né, então que é né, um lugar bacana também, a gente vai ver ali como funciona, né? E é um lugar de praia, tem alguns lugares assim que a gente vai poder vivenciar, né? A praia da Itália. Spoiler da viagem, se você escreveu esse roteiro e ir pra Itália, né? E vamos visitar também Matera, que é uma das cidades mais antigas da Itália também. Então, as casas eram cavernas e tal, então é uma cidade bem repleta de história, vai ser bem interessante, é um roteiro bem... Cenário de cinema. Cenário de cinema, exatamente. Eu fico vendo coisa na Netflix, eu pensei, agora eu quero conhecer tal lugar, agora eu quero conhecer tal lugar. Turquia é um lugar que eu nunca imaginei conhecer. Agora com essas séries turcas, eu fico, gente, é lindo. Istambul é lindo, né? Moderna. Né? A gente achando que era antigo. Não é. E os turcos são lindos. Os homens e as mulheres. Assim, é uma realidade que eu jamais ia conhecer se não fosse a Netflix, esses streamings, né? Porque a gente pesquisa o que é de agrado da gente, né? Sim. Então... Agora ela deve estar muito a fim de conhecer Nova York. Muito! Assim, só entendendo as últimas séries que ela está muito a fim de conhecer Nova York. Parênteses, Cris, você assistiu Sex and the City? Olha, não foi uma série que me pegou. Não foi. Nem na sua adolescência, nem agora. Agora eu tentei, comecei e tal. Não foi. Mas eu sei que, né, o cenário... A Paty assistiu na década de 90. Eu assisti, depois reassisti quando veio essa temporada nova do Just Like That, então eu reassisti para poder ter a sequência. Aí fui conversar com a Van a respeito, eu nunca vi. Começou a assistir, ela fica me mandando toda a temporada disso aqui. Agora aconteceu isso. Acho que com ela deu certo. Eu gostei. Inclusive ontem eu comecei o primeiro episódio da terceira temporada, né? E eu falei pra Paty, eu não consegui me identificar com nenhuma das 4 ainda. Especificamente. Eu me vejo um pouquinho, cada hora, cada episódio eu vejo. Hoje eu tô meio Miranda, hoje eu tô meio Samantha, hoje eu tô meio Charlotte mesmo, né? Charlotte. E a Carrie, que eu falei assim, hoje eu tenho encontro com a Carol, a Paty. Quem é a Carol? Não é Carol o nome da moça? Não, é Carrie. Meu inglês é ótimo. Eu quero saber como que tá nosso tempo, porque eu não tô cronometrando, você também não tá. Eu quero saber estamos nos finalmente. 5 minutos. Cris, você se preparou para falar alguma coisa pra gente que é legal falar sobre viagens e principalmente para esse público de mulheres maduras? O meu recado, assim, né, se eu puder falar com elas, é isso, que encontre na gente um suporte, que, né, você nunca deixe de sonhar, se você tem um destino que você quer fazer, né, o fato de não ter uma companhia não é mais problema, você pode ter uma agência que organize e que te apoie na realização desse sonho, né. E, falando em sonho,
Às vezes você fala assim, mas eu tenho medo de viajar sozinha, tenho vergonha, não sei o quê. Pelo menos uma vez sozinha, ou pelo menos uma vez na vida, viaje sozinha, né, Cris? É diferente a experiência. É diferente. E eu tenho passageiras que só viajam sozinha. Sozinha, mas assim, só sem circuito, sem excursão e sem nada. Eu amo o Chile, foi. Elas vão, a gente monta o roteiro e aí elas vão sozinhas. Então a gente fecha passeio e tem ali o cronograma a seguir, mas comigo aqui, né, acompanhando. É porque a gente fala tanto das novas descobertas dessa fase, né, 40, 45, 50 anos mais. Tem muita mulher que vem a descobrir que ela pode fazer coisas por si só depois desse momento também. E tem sempre esse vínculo de, meu filho, meu marido, tem um momento de cuidar dos pais, né? Agora estou cuidando do meu pai, da minha mãe, entender que chega um momento em que você pode se colocar ali como prioridade. E realizar seus sonhos. É verdade. Bom, se você está aposentada aí e não sabe, está gastando dinheiro só com remédio, faz uma caixinha, parcela e começa a gastar com viagem. O remédio vai diminuir. Não vai gastar, vai investir. Investir. E é um vício, né? Viajou uma vez. Eu achei que eu nem gostasse disso agora. E assim, quanto mais eu vou indo, eu tô vendo que eu levo menos bagagem de roupa. Eu trago bagagem da viagem, do destino. Mas aí você vê que você precisa de pouco. Você viaja com tênis, com uma calça, você não precisa. Aí eu tenho que comprar uma roupa nova para viajar. Não precisa. As pessoas da outra cidade nem sabem que as suas roupas são velhas, então você pode ir com a roupa velha. Porque a viagem implica em conforto. Então você tem que viajar confortável. Claro. Paty, a gente tem que encerrar. Temos que encerrar. Tem uma frase que você tem que. Tem um roteirinho que você tem que seguir. E eu não deixo ela, porque senão ela inverte as coisas. Vocês já viram? Ela tem esse script, já tá na mente. Gente, muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. Agradecendo a Cris mais uma vez. Espero que tenha plantado a sementinha do desejo de repente, né, viajar uma primeira vez sozinha. E se acompanhou a gente até aqui, espero que você já esteja inscrito no canal. Se não estiver, se inscreve. Deixa o joinha pra gente, compartilha com os amigos e segue a gente no Instagram no Café com Elas, SJC. Isso não estava no script, eu levei um susto. Você pode seguir a Cris Bento Viagens também, para você ficar por dentro das outras viagens, outros roteiros. E eu espero ter roteiro nacional, Cris. Vai ter. Vou preparar. Só acompanhar as publicações nas redes sociais, você vai sempre atualizando, né? Você vai para Minas comigo, se ela quiser? Vamos lá. Vamos com a gente? Tchau, até o próximo Café com Elas.